Fala galera do trecho, beleza? Mais um vídeo sobre construção civil aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, muito interessante. Com certeza é dúvida de muitos de vocês que estão me acompanhando. Vamos abordar o assunto de recebimento de concreto em obras, especificamente o ensaio de slump test. Então neste vídeo você vai aprender para que serve o ensaio de slump test, o que é esse tal de slump test e como fazer esse ensaio. Sabe aquele montinho que às vezes você vê a galera fazendo um ensaio e fica aquele montinho, né, de concreto lá, tal, que você não sabe para que é, qual a finalidade daquilo. Então aqui hoje neste vídeo, assiste até o fim que você vai entender direitinho para que serve aquele montinho de concreto lá, beleza? E se você é novo aqui no canal, o meu nome é Adson Rodrigues, eu sou engenheiro civil, especialista em inspeção, controle e fiscalização de obras. E se você se interessa por assuntos relacionados à construção civil, cara, vou convidar você a se juntar a uma galera que já é inscrito aqui nesse canal. Se inscreve aí, ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, porque toda semana eu me dedico um tempinho do meu tempo a criar conteúdos para ajudar a galera aí da construção civil. E com certeza algum desses conteúdos pode lhe interessar, beleza? Então, não esquece de deixar o seu joinha aí, deixa o seu joinha, o seu like é muito importante aí pro crescimento do canal. O canal tá com crescimento da hora mesmo, ajude, dá essa força. E compartilhe também, compartilhe porque quando você compartilha, esse vídeo chega em mais pessoas, e mais pessoas conhecem aí esse conteúdo aí que eu tento disponibilizar pra galera. E informação boa é informação a ser compartilhada, beleza? Então sem mais delongas, vamos para o tema do vídeo, que é o que interessa, é o que você quer saber, né? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o recebimento primeiro, tá? Vamos lá, você vai, pede o concreto lá na usina. A gente vai falar de concreto que vem da usina, tá? No caminhão betoneira. Então o concreto chega, primeira coisa, verificar a nota. Para que você vai verificar a nota? Para verificar se aquilo que você pediu é o que veio, né? Ali é um documento que diz que tá tudo certo, né? Lógico que depois você vai fazer as comprovações no próprio produto, que é o concreto. Então ali na nota fiscal tem que estar o número da carta traço, né? O traço que foi utilizado para fazer aquela mistura, ou se não tiver o traço, pelo menos o quantitativo de insumos, né? O tanto de cimento, o tanto de brito, o tanto de pedra, o tanto de água que foi acrescentado e o que pode ser acrescentado, tá? Como eu já disse em outros vídeos, concreto não é tudo igual, então por isso que é muito importante você verificar esses insumos para ver se realmente é o traço que você pediu, a composição que você pediu. E o slump test vai estar lá na nota também. E esse tal de slump test, é uma metodologia que você verifica justamente se o concreto que você pediu está na trabalhabilidade necessária para você fazer a sua concretagem. Vamos supor que você pediu lá um concreto com slump 16 mais ou menos 3. Já é um slump alto, já é um concreto que ele tem uma trabalhabilidade maior do que os convencionais. Se ele não tiver nesse slump e você não fazer essa verificação ali do slump, que eu já vou explicar direitinho para você como é que faz o ensaio, se você não fazer essa verificação e for jogar lá na forma, lá na sua peça, pode ser que dependendo da estrutura ali da peça, da densidade das armaduras, o concreto não entre, porque ele vai ficar duro. Aí a galera vai reclamar, vai falar, pô, esse concreto tá muito duro, tal, não sei o que, aquela coisa toda que a gente já conhece. Então, por isso que às vezes foi solicitado um slump maior, 160 mais ou menos 30, tá? Milímetros. Então, como é que a gente faz essa verificação? Primeiro, quando você vai fazer a coleta aquele pouquinho de concreto para fazer o ensaio, tem algumas características que você já tem que, alguns procedimentos que você já tem que seguir. Tem uma norma que ela
chama ABNT NBR NM33. Eu acho que não tem NBR, é só ABNT NM33, que é uma norma do Mercosul. Essa norma é uma norma de amostragem de concreto. Ela é uma norma de amostragem no geral, na realidade. Então ela descreve ali todo passo a passo que você tem que fazer para poder fazer uma amostragem correta, porque a amostragem que você imagina, você vai pegar, o caminhão tem 8 metros cúbicos de concreto. Você vai pegar um pouquinho de concreto ali para fazer o ensaio, e esse pouquinho tem que representar aquele todo de concreto. Então você não pode tirar esse pouquinho de qualquer jeito. Você tem que tirar esse pouquinho de forma que faça uma que represente todo aquele montante que está dentro do caminhão. Então tem uns procedimentos. Eu vou citar alguns aqui. Tem que deixar bater bem, né, misturar bem, acrescentar água na medida que foi solicitado. Quando você descarregar, aquele pouquinho que cai primeiro tem que ser descartado. Não pode usar logo aquela primeira remessa que cai da bica. Tem que descartar ali pelo menos um pouquinho, para que você não pegue aquele que estava em cima, porque não vai representar o todo. Então tem que descartar, tá? Descartou, mistura bem no carrinho, tem que fazer a homogeneização ali, misturar legal, tal, misturar e ir fazer o ensaio. Agora vamos falar como que faz esse ensaio do slump test. Primeiro vamos falar para que serve o ensaio. Bom, um ensaio, eu já falei aqui diversas vezes, mas eu vou recapitular. Um ensaio de slump test serve para você medir a trabalhabilidade do concreto. Como eu já disse, se você tem uma certa trabalhabilidade que você pediu lá, 160 mais ou menos 3, já vou explicar direitinho o que é esses números. Significa que é um concreto um pouco mais mole. Se esse concreto não tiver nessa trabalhabilidade, quando você for jogar lá na forma, vai estar mais duro e de repente não vai preencher todos os vazios ali da sua peça. Esse é um método que a gente achou, né, que foi encontrado de medir a trabalhabilidade do concreto. Você não pode ligar na usina e falar, eu quero um concreto molinho. Pô, o cara vai falar o quanto é molinho esse concreto, o quanto que é molinho. Não, você tem que falar, eu quero um concreto de 16 mais ou menos 3, um concreto 10 mais ou menos 2. Esse mais ou menos é a tolerância que ele pode ter com relação à altura do ensaio de slump test, que você vai aprender de tudinho aqui. Fique calmo, tá? Então vamos lá. Uma vez que você já sabe que você tem que medir a trabalhabilidade do concreto através desse ensaio de consistência, como que é esse ensaio? É justamente, a gente utiliza um equipamento chamado slump test, vai aparecer aí na tela para vocês. Que nada mais é um conjunto, né, de um tronco de cone, uma placa, uma haste de adensamento e a concha para você pôr o concreto no tronco de cone. E como que é feito esse ensaio? Bom, você tem que colocar a placa numa superfície plana, limpa e seca, tá? A placa não pode estar suja. Uma vez que você põe numa superfície seca, você coloca o tronco de cone com a boca maior para baixo, tá? E ele tem duas orelhinhas, você pisa em cima. E aí você coloca uma camada você divide em 3 camadas. A primeira camada de concreto, você dá 25 golpes com a haste para você adensar ali, 25 golpes circularmente. Bateu a primeira camada, dá uma segunda camada, mais 25 golpes para adensar mais, e uma terceira camada, mais 25 golpes. Uma vez que você fez isso, você arrasa ali o topo, como pode ser com uma colher mesmo, deixa limpinho, deixa certinho. O que cair ali você tira, tá? E aí você tem que tirar. Isso vai prática, tá, gente? Às vezes quem vai fazer a primeira vez dá uma errada, tá? Quando você tirar, você tem que subir ali o tronco de cone o mais verticalmente possível. O mais verticalmente possível. Não pode torcer, não pode ir pro lado, tem que ser certinho. E esse movimento, ele deve durar de 5 a 10 segundos.
tá? Essa é a orientação da norma. Depois que você tirou, você vai ver que o concreto ele vai esparramar, certo? Aí você vai pôr o tronco de cone do lado do montinho e vai medir a altura. Você pode pôr até a própria haste ali, né? A haste que você usou para adensar, você coloca ali e mede a altura da haste, que é a do tronco de cone, com relação ao que baixou. Então aquela medida, se você tiver um concreto de 16, mais ou menos 3, aquela medida tem que estar dentro desses 16, mais ou menos 3. Ou seja, ele pode dar 13 ou 19. Então tem que estar dentro dessa medida. Nada mais é a trabalhabilidade, o número do slump test, o resultado do ensaio, é o tanto que ele baixou, depois que a gente fez todas essas 3 camadas, todo esse procedimento, é o tanto que o concreto baixou com relação à altura do cone. Essa é a trabalhabilidade. Quanto mais ele baixar, mais mole ele é. Então o slump é maior. Então dessa forma que a gente pede lá na usina, eu quero um slump 20. Pô, já sabe que é um concreto super mole, que ele, tipo, quando você tirar ele vai baixar, vai, né? E aí você vai medir, vai ter que dar 20 ali. Se for mais duro, eu quero um concreto com slump 10. Quando você baixar ele vai só dar aquela um pouquinho, aí você vai medir a altura, tem que dar 10. Agora, um problema muito grave que acontece nas obras é quando o slump passa. Quando passa do que está na nota, do que você pediu. Você pediu um slump 15, mais ou menos 16, mais ou menos 3. Então o máximo que ele pode baixar ali, quando você medir, é 19. E às vezes dá 21. Pô, já era, cara. Perdeu. Não dá pra usar. Porque você não sabe se foi colocado água a mais. E eu já falei diversas e muitas vezes aqui. Quanto mais água no concreto, menos resistência. Então aquele concreto ele foi testado com esse slump, né, com 16 mais ou menos 3, até 19. Então se passou de 19, se tá na nota 19 e passou, cara, provavelmente tem mais água, a resistência não vai dar, pode dar problema na resistência, ou o cara errou na mistura ali no aditivo, pode ter colocado muito aditivo, aí ele ficou mais mole, porque o aditivo, ele tem alguns aditivos, né, tem a característica de aumentar a trabalhabilidade, e isso também prejudica na cura do concreto, dependendo do aditivo, prejudica na resistência, então você não sabe. Então eu recomendo fortemente, galera, fortemente, se acontecer isso em alguma obra que você passou do slump, cara, não tem jeito, tem que devolver, aí depois vai ver quem vai pagar, cara, se vai ser a concreteira, se é a construtora, mas tem que devolver, porque não dá, dependendo da peça que você vai concretar, porra, uma fundação, uma viga, uma laje, não dá pra arriscar. Porque pode dar ali uma resistência abaixo do que inesperado, aí cria um transtorno na obra, aí vai ter que estudar, vai ter que verificar o que aconteceu, vai ter, às vezes, tirar ali extrair da própria peça ali, um testemunho para fazer as verificações, tal, e porra, isso é chato demais, é um desgaste. É melhor devolver o concreto e pagar, ver quem vai assumir essa pica, do que ficar depois com um maior problemão na obra. Beleza? Então, foi essas as dúvidas essas informações que eu queria passar pra vocês. Isso foi dúvida de uma galera aí que me perguntou sobre o ensaio de slump test. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe o comentário pra me saber se o conteúdo que eu tô disponibilizando aqui pra vocês está sendo de bastante relevância. Beleza, galera? Fique com Deus, tudo de bom e até o próximo vídeo.